Sabe quando alguém faz uma denúncia ao Ministério Público? O que acontece depois? Para onde vai? Quem vê? Como funciona? Pois é, existe um caminho oficial para tudo isso. E hoje a gente vai desvendar os bastidores desse processo, que é guiado pela Resolução 174. Essa é a grande questão, né? Alguém vai lá, protocola um documento, envia um e-mail, e aí? A denúncia cai num buraco negro ou existe um sistema por trás? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder agora, passo a passo. E a resposta para essa pergunta está toda num documento, a Resolução 174. Pensa nela como um grande manual de instruções, um roteiro que o Ministério Público de todo o Brasil precisa seguir. A ideia é justamente essa, criar um padrão para que o jogo seja jogado com as mesmas regras em todo lugar. Então, bora lá. Nosso roteiro de hoje vai seguir direitinho a vida de uma denúncia. A gente começa vendo como ela nasce, depois passa pela primeira análise, chega no momento da decisão, avança para a apuração formal e, por fim, vê como tudo se resolve. No final, a gente amarra tudo para entender por que ter essas regras faz tanta diferença. E tudo, absolutamente tudo começa aqui. É o pontapé inicial. É o momento em que uma demanda da sociedade se torna um registro oficial dentro do Ministério Público. O nome técnico para isso é notícia de fato. Parece complicado, né? Mas na verdade é bem simples. É qualquer tipo de demanda que chega para o MP. Pode ser um e-mail, um formulário no site, um documento entregue pessoalmente, não importa o formato. Essa é a porta de entrada oficial. Ok, a denúncia, ou melhor, a notícia de fato, chegou. E agora? Agora, as engrenagens do sistema começam a rodar. É a fase da primeira triagem. E o processo é super organizado, olha só. Primeiro, tudo é cadastrado num sistema para nada se perder. Depois, o sistema distribui essa denúncia de forma aleatória para um promotor que cuida daquele tipo de assunto. Isso é importante, garante a imparcialidade. E aí sim começa a análise preliminar para entender o que está acontecendo. E essa primeira análise não pode demorar para sempre, não. O promotor tem, em regra, 30 dias para dar uma olhada e tomar uma decisão. Esse prazo pode até ser estendido uma vez por no máximo 90 dias, mas tem que ter uma boa justificativa. É uma garantia de que as coisas vão andar. Depois dessa análise inicial, a gente chega num ponto crítico, uma verdadeira encruzilhada. É aqui que o destino daquela denúncia vai ser decidido. Basicamente, existem dois caminhos possíveis. De um lado, se o promotor achar que a história tem fundamento e precisa ser apurada mais a fundo, ele inicia um procedimento formal. Do outro lado, se ele entender que não tem base legal para seguir em frente, a denúncia é arquivada. Mas calma lá, o arquivamento não é feito de qualquer jeito. A resolução deixa bem claro quais são os motivos válidos. Por exemplo, se o assunto já foi investigado antes, se o dano for considerado muito pequeno pela lei, se faltar o mínimo de informação para começar a apurar, ou se o caso nem for da competência do Ministério Público. Beleza. Mas e se a denúncia seguir em frente? O que acontece quando ela não é arquivada? Aí a gente entra numa nova fase, uma apuração mais formal e estruturada. E o nome dessa fase é procedimento administrativo. É super importante entender que isso não é necessariamente uma investigação criminal ou civil. Pensa nele mais como uma ferramenta que o MP usa para acompanhar e fiscalizar algumas situações de interesse público, sem que isso seja um inquérito. E para que serve na prática? Bom, serve para várias coisas. Por exemplo, para checar se um acordo que foi feito está sendo cumprido, para fiscalizar como uma política pública está funcionando, para apurar questões de direitos que são indisponíveis, como o direito à saúde, ou simplesmente para juntar informações para outras ações do MP. Todo começo tem um fim, certo? E num processo formal como esse, é fundamental ter prazos claros e direitos garantidos para todo mundo. Vamos ver como a resolução amarra essas pontas soltas. Para a gente ter uma ideia, aqui estão os principais prazos. Já falamos dos 30 dias da análise inicial. Mas olha que importante, se a denúncia for arquivada, quem denunciou tem 10 dias para recorrer. E o procedimento administrativo em si tem o prazo de 1 ano para ser concluído, podendo ser renovado se precisar. E esse é talvez um dos pontos mais importantes de todo o processo. O sistema não é uma caixa preta. Se a denúncia for arquivada, a pessoa que fez a denúncia tem que ser avisada. E mais do que isso, ela tem o direito de recorrer dessa decisão. É um mecanismo essencial de transparência e de controle.
A gente viu todo esse caminho, todos esses detalhes, mas afinal de contas, por que se dá o trabalho de criar uma regra tão detalhada para tudo isso? Qual é a grande sacada? A resposta está na própria resolução. Essa citação, tirada direto do texto, diz tudo. A ideia é criar um padrão, uniformizar, para respeitar tanto os princípios básicos da administração pública, como eficiência e transparência, quanto os direitos de cada cidadão. Resumindo, os ganhos são claros. A gente passa a ter um padrão nacional, então o processo é o mesmo em São Paulo ou no Acre. Isso, claro, aumenta a transparência, porque as regras do jogo ficam claras. Ajuda o próprio MP a ser mais eficiente e, talvez o mais importante, cria um caminho claro para garantir a responsabilização. E com isso, a gente fecha o ciclo. A Resolução 174, sem dúvida, coloca a ordem na casa, cria um caminho claro e previsível para as denúncias. A estrutura está aí, no papel. Mas isso deixa a gente com uma última reflexão. Um processo padronizado é, por si só, garantia de que a fiscalização vai ser efetiva e que a responsabilização vai acontecer na prática? Fica aí a pergunta no ar.